Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Kênia e eu estou mostrando a minha vida aqui em Portugal. Moro há 7 meses. Estou mostrando aqui através desse canal a nossa experiência de adaptação, como foi que a gente se planejou para vir morar aqui em Portugal. Por isso, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Mais Família Portugal. Bem, gente, hoje eu vou falar para vocês um assunto muito importante, que é o primeiro emprego aqui em Portugal. Como foi a experiência do meu primeiro emprego aqui em Portugal, tá? O meu esposo já contou aqui nesse canal como foi a experiência dele do primeiro emprego. E quem acompanha o canal sabe que ele trabalha em obras, ele é servente de pedreiro. E ele estava trabalhando, né, numa obra, no primeiro trabalho que ele pegou aqui em Portugal. E nessa obra ficava bem próximo a um lar. No Brasil é asilo e aqui é lar de idosos. Aqui é muito comum os idosos terem um espaço para poder ficarem, né, sendo cuidados por cuidadoras, médicos, nutricionistas, enfim. E aí ele viu que ali perto tinha um lar e quando ele foi pegar o outro carro, ele perguntou a uma moça que estava saindo de lá, uma cuidadora, e perguntou se estava entrando pessoas para trabalhar, se estavam contratando, porque isso foi no meio de uma quarentena, gente. Ela falou sim, tá sempre precisando de cuidadoras. Aí ele fez: com o que eu posso falar? Ela disse: olha, vai procurar a pessoa que está responsável por contratação, né? Pelas contratações. E no outro dia ele falou com essa pessoa, ela deu o e-mail dela para ele mandar o meu currículo. Ele mandou o meu currículo e aí ele me informou. Depois de uns 10 dias, de uns 2 dias, eles ligaram para mim e me convidando para fazer entrevista, né? E foi um dia muito bom para mim. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter sido chamada, né? No meio de uma quarentena e precisava trabalhar, precisava juntar um dinheirinho para sair daquele quarto. E aí eu disse: tudo bem, eu vou. Aí liguei para ele depois me retornou e aí ele disse: olha que bom, tal. Então ele fez uma chamada de vídeo, me mostrou como era, como é que eu pegava. Gente, eu tava apavorada. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei muito preocupada como chegar lá, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia os locais aqui. Assim, eu não tava me sentindo segura para andar sozinha aqui em Portugal, imagina. Em outro país, com pessoas que você nem conhece. Mas enfim, quando foi no time, me preparei e fui fazer a entrevista. Graças a Deus deu tudo certo, cheguei ao meu destino, né? E também porque ele fez uma chamada de vídeo, me ajudou muito nessa chamada, porque ele me mostrou tudo e aí eu me dei bem, eu consegui chegar no meu destino. Mas aí ela falou do horário, que só tinha um horário disponível de 7 da manhã às 5 da tarde. Eu fiquei preocupada com os meus filhos, porque, como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, eu não consegui matrícula, né? A matrícula deles eu não consegui, porque eles já chegaram num momento muito difícil, momento onde todos estavam bem assustados, a gente ainda estava assim, sem saber o que estava acontecendo direito, enfim. Aí ela me falou desse horário, eu perguntei se podia pensar, ela foi muito gentil, muito gente boa, disse: não, pode pensar, mas portanto que você dê logo a sua resposta até amanhã de manhã no máximo. Eu disse: não, tudo bem, vou conversar com meu esposo e vou ver aí como é que vai ficar, porque eu tava esperançosa em trabalhar à noite, fazer a parte noturna, né? Mas ela falou que à noite só para quem realmente já tinha muita experiência como cuidadora e já era muito antiga lá, é que tinha assim a prioridade, assim, que podia ficar à noite. Tudo bem.
E aí eu tive que pensar, né, gente? Porque eu tinha que pensar nos meus filhos, no bem-estar dos meus filhos, já que a gente estava passando por uma situação muito difícil de morar naquele quarto. Aí foi quando eu falei com a pessoa brasileira que nos convidou para morar nesse quarto. Ela era responsável pelo apartamento. E, enfim, foi com ela que a gente acertou tudo para ficar lá. E eu liguei para ela. E dependendo da resposta dela, em relação à oportunidade, eu iria aceitar. E aí eu conversei com ela, até porque ela era a nossa representante fiscal, foi ela que ajudou nos documentos. E aí eu achei que era importante conversar com ela. Ela me disse, não, pode ir, você precisa já seu esposo, essa oportunidade é ótima, até porque lá tinha contrato de trabalho, lá seria melhor pra gente arrendar um apartamento, uma casa, seria mais fácil, né? Porque os dois trabalhando aqui é mais fácil. Então, eu tava super animada, falei com ela, disse, não, pode contar comigo para qualquer coisa que você precisar. E as pessoas lá não se preocupem não, porque elas, cada um tem sua vida e elas não podem interferir em nada. Eu disse, tudo bem. Cheguei animada em casa, conversei com meu esposo, ele se animou também. E no outro dia eu dei a resposta à pessoa responsável, a gerente, né? Pelo lar, e ela já me pediu para começar no outro dia, e eu comecei. Gente, vocês não têm ideia. Foi muito difícil no primeiro dia para mim. Eu fui muito mal recebida pelas colegas de trabalho. Ela me pediu para me acompanhar uma funcionária, uma cuidadora lá, que já era bem antiga. E eu esperei a funcionária chegar, me identifiquei, me apresentei. Mas ela não ficou nada contente com a minha presença, né? Eu entrei no primeiro quarto com ela, lá era vários quartos, vários corredores, e era um trabalho muito árduo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Era muito difícil. Só realmente quem tinha força de vontade, quem tinha fé, mas eu tava ali disposta a trabalhar, a aprender, sabe, a ajudar o meu esposo. Eu estava ali focada. E eu não agradei. Ela me deixou entrar no primeiro quarto para fazer o primeiro tente, que aqui chama-se o tente. E aí, quando a gente fez o primeiro tente, ela me mostrando algumas coisas, mas eu percebi que ela não estava assim, sabe, com aquela alegria, aquele entusiasmo de ensinar. Era sempre mal-humorada. Quando chegou no segundo tente, ela começou a falar, e eu não entendia direito, porque assim, a gente acha que para vir para Portugal vai ser mais fácil por conta da língua, e mas para você se adaptar com a língua é um pouco difícil, tá? Eu confesso para vocês que eu tô mais adaptada, eu tô entendendo mais, mas no início foi super difícil eu entender como é que eles falam, porque é uma língua portuguesa como a da gente, mas o Brasil, a língua Portugal, a língua, aliás, portuguesa, né, é diferente da língua português do Brasil, né? São diferentes, são coisas diferentes. E aí você precisa de um tempo para você assimilar o que eles estão falando. E ali eu não entendi, eu só entendi que ela estava muito nervosa, né, gesticulando comigo, chamou a atenção de outras colegas. As colegas vieram, começaram a falar também, eu não entendia nada. Foi quando a supervisora, ela veio, chamou a atenção dela e ela teve que vir, né, resolver a situação, porque já estava incomodando os utentes. E aí elas começaram a discutir entre elas e quase se pegaram no tapa. Vocês não imaginam a situação. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei passada. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, assim, porque você se sente mal, né, com aquela situação. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Enfim, e me passaram para me acompanhar outra colega. E aí foi o primeiro dia, né, aconteceu, eu ia com meu esposo, voltava com ele para casa.
E aí você se pergunta, mas e os filhos? Sim, os meus filhos ficaram lá, porque a maior parte da manhã eles ficavam dormindo, e eles só teriam como, assim, ficar a parte da tarde sem assim, sentindo nossa falta. Mas enfim, deixei tudo etiquetado, deixei tudo separado, café da manhã, almoço, lanche para eles, deixei tudo certinho, conversei com eles, e aí eles entenderam. E aí foi, assim, uma tranquilidade na primeira semana, mas o trabalho muito pesado mesmo. A gente tinha que pegar nos utentes, ajudar a eles a se vestir, ajudar a tomar banho, colocar na cadeira de banho. E algumas colegas, elas não assim, não gostavam muito de passar a experiência delas para mim, eu confesso para vocês. Umas me diziam que era para um jeito, a outra me dizia que era para outro jeito, e eu ficava super confusa e fiquei muito desanimada, gente, mas eu tava ali disposta a aprender, a realmente desenrolar a função, sabe? Tava ali, no focada, mas eu não tive sucesso. Era cada vez mais difícil, cada vez mais árduo. Tinha dia que elas tinham folga, umas faltavam e aí a gente ficava sobrecarregado. Essa que era a verdade. E era muito cansativo, porque tinha 15 minutos para o café, né, para o lanche, e tinha 1 hora para o almoço. Mas tinha dia que eu não tinha como lanchar. Eu saía para o almoço, só me sentava aquela hora, só dava tempo de comer, ir ao banheiro, sabe? E falar um pouquinho com meu esposo. Tinha dia que eu nem falava com ele na hora do almoço, não dava nem notícias porque não dava tempo, porque sempre era tudo muito corrido. E elas faziam questão realmente de não me ver parada, não me ver descansando. Elas queriam que eu agilizasse, tinha aquele, sabe, despachasse, como elas falam aqui, despachar, né? E ser ligeira, ter um ritmo de trabalho, enfim, tava tudo muito pesado, eu tava ficando muito desanimada e sobrecarregada, até que veio problemas lá do quarto onde a gente tava, começaram a achar ruim, porque as crianças estavam sozinhas, e realmente aqui não pode, a criança tem que ficar sempre acompanhada com o responsável, porque se algo acontecer com a criança, a polícia for chamada, os pais podem até perder a guarda dos filhos, mesmo sendo de outro país. Aqui não tem esse negócio não, aqui o negócio é sério realmente, principalmente com criança. Então eu tava ali arriscando perder a guarda dos meus filhos, porque eu não sabia o que as pessoas que moravam ali naquele apartamento poderiam fazer, poderiam me denunciar. E aí começou a pressão. Então que uma senhora lá, que morava lá, ela foi se queixar de mim, da menina, né, que tinha colocado a gente lá. E acreditem, a primeira pessoa a me acusar foi ela. Isso mesmo. Pela segunda vez eu acreditei nela e pela segunda vez eu fiquei na mão. Ela veio me criticar porque eu estava trabalhando no lar. Se eu tinha falado com ela, ela disse que podia. Enfim, eu não entendi porque ela estava tirando assim a opinião dela de repente. E ela começou a fazer pressão sobre mim, dizendo que as crianças estavam sozinhas, que não podia e tal. E aí eu tava recebendo pressão de lá do quarto, pressão do trabalho. Foi aí que conheci uma colega, uma brasileira, que ela tava na cozinha, ela trabalhava lá. E ela me deu a ideia da gente trocar, porque eu não tava gostando muito da parte de cuidadora, não pelo serviço, mas sim pelas colegas, né? Que estavam me passando, assim, estavam querendo me confundir para que eu não aprendesse e não passasse da experiência. Porque, queira que não, eu tava ali num período de experiência para saber se realmente eu ia desenrolar, se eu ia aprender. E aí elas estavam se aproveitando da minha falta de habilidade, da minha falta de conhecimento, do tempo de treinamento que eu tava ali para me prejudicar. Aí a colega veio, conversou comigo, era uma brasileira, ela disse que foi para lá para trabalhar como cuidadora, já que ela tinha um curso, mas ela não conseguiu. E aí ela deu a ideia da gente trocar. E eu pensando na minha ingenuidade, que eu sou uma pessoa às vezes muito ingênua, eu acreditando nela que seria bom,
mas aí eu pensei que ia ser bom e foi o contrário. Foi realmente a gota d'água quando eu fui para a cozinha. Primeiro que eu saí de lá muito tarde. Na hora que a gente resolveu essa questão da troca, eu não me lembrei que não tinha ônibus no horário que eu saía, que fosse diretamente para a estação. O ônibus que eu pegava para descer lá, ele não rodava mais. Eu tinha que pegar outra linha, que seria muito mais longe o percurso, né? E ele só passava de 9 e um pouquinho, e eu tinha que sair de 9 em ponto, senão eu poderia correr o risco de perder aquele ônibus. O meu esposo, ele estava saindo de casa, deixando de descansar, saindo para me buscar, porque tava muito assim, era um finalzinho de inverno, tava muito frio ainda, e assim, não tinha ninguém na rua. E eu tava muito segura e ele achou melhor ir me buscar. Então, assim, a gente tava fazendo, sabe, complicou totalmente, para resumir. Mas eu pensei, gente, nos meus filhos, porque os meus filhos, eles estavam muito tempo sozinhos. E nesse horário, eu pegaria de 12h30 às 9 da noite. Com 1 hora de almoço, mas sem a hora do lanche. Eu não tinha direito à hora do lanche. E a chefe lá da cozinha, ela parece que não foi com a minha cara, porque no primeiro dia deu tudo certo, no segundo dia ela começou, quando eu cheguei, ela já começou a gritar comigo, dizendo que tinha uma máquina, de descascar legumes, ela tinha quebrado, que quem tinha sido era eu, e eu tinha deixado a cozinha, sabe, suja, que eu tinha deixado lixo. Gente, nada disso eu tava entendendo. Eu tava ali aprendendo ainda. E essas informações não tinham passado para mim. Eu mal peguei nessa máquina de descascar. Eu só peguei uma vez. E quando eu cheguei, a tampa tava quebrada. Ela veio dizer que foi eu. Então, assim, as colegas estavam ali fazendo, né, as coisas de todo jeito, porque sabia que tinha uma pessoa aprendendo. Porque se saísse alguma coisa errada, já sobrava para cima de mim. Mas mesmo com essa pressão, eu estava ali disposta a aprender, disposta a aproveitar a oportunidade de trabalho e também de segurar esse contrato, que eu estava precisando sair daquele quarto. Mas aí ela viu que tudo que ela fazia, a gritaria que ela fazia comigo, as humilhações, não foram assim necessárias para que eu saísse. Então ela resolveu ir muito além. Foi aí que foi a gota d'água, tá? Eu não, sabe, eu pensei e vi que os meus filhos não mereciam estar sem mim, porque quando eu saí eles ficavam chorando. Eles não queriam mais ficar naquele quarto sem mim, sem a minha companhia, porque eles se sentiam acuados, eles se sentiam assim desprotegidos. E eu não tinha vindo para cá para ser humilhada, né? E ao ponto de passar por tudo e no final ser em vão, entendeu? Assim, a prioridade minha era a minha família, os meus filhos, e eu tinha que estar com eles, porque não foi para isso que eu trouxe eles para cá, para eles sofrerem pressão, para eles ficarem desprotegidos e talvez até o pior acontecesse, né? Então eu vi que estava atingindo já o psicológico deles e eu não ia, sabe, arriscar isso e ficar e, enfim, e enfrentar. Foi quando ela foi muito além. Eu não vou aqui entrar em detalhes o que foi que ela fez, mas ela queria me prejudicar com a direção. Ela viu que me humilhando, gritando comigo, isso não ia me fazer desistir. Foi quando ela quis fazer algo comigo que iria me prejudicar para a direção do lar. E aí eu trabalhei o dia todo, no outro dia eu já não fui. Eu resolvi não ir, sabe? Eu pensei muito, pensei e repensei e essa foi a minha decisão. Conversei com meu esposo, como sempre, eu sempre converso com ele e ele realmente me deu toda a carta branca. Então foi assim que aconteceu. A gente, sabe, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não acreditem muito em brasileiros aqui. A gente precisa estar com o pé sempre, sabe,
um pé atrás com brasileiros. Eu tô dizendo isso porque eu sou brasileira. Eu tô dizendo isso porque a minha experiência ruim foi com brasileiros. E eu posso falar isso porque eu sou brasileira. Eu não tô aqui julgando nenhuma nacionalidade. Não, eu tô aqui apenas falando a minha experiência e o que eu acho. Porque existem brasileiros aqui que eles humilham muito você depois que eles pegam a residência, depois que eles ficam aqui por um tempo, eles começam a humilhar outros brasileiros, colocar pedras no caminho, sabe? Eles se aproveitam de brasileiros que estão chegando aqui, porque sabem que tem dinheiro. Então, muito cuidado com brasileiros, porque não depende da nacionalidade, gente, depende do caráter de cada um, tá? Independente de que for, eu acho que você tem que ter caráter, sabe? Então, muito cuidado quando vocês vierem para cá um dia morar, passar uma temporada, estudar. Vocês fiquem sempre atentos com brasileiros. Infelizmente isso acontece. Eu não vou falar aqui mais porque para não criar problema, o vídeo já está muito longo, mas o que eu quero, a mensagem que eu quero trazer para vocês foi essa experiência que eu tive, que a gente precisa ter muito cuidado, mas eu sei que essa experiência serviu para mim ver como é que está o mundo, para mim tirar daí uma lição, tá? Que nem sempre dinheiro, nem toda oportunidade ela é boa. Você tem que priorizar algumas coisas antes de aceitar qualquer oportunidade. E até aqui o Senhor nos ajudou, não deixou a gente passar necessidades, graças a Deus. Mas é difícil quando você não trabalha no lugar onde você recebe pressão, onde você mora no lugar onde você recebe pressão. Então, realmente eu não teria como ficar sã depois de tudo isso. E você acredita que ainda teve uma pessoa, uma brasileira, que disse que morar em Portugal só para os fortes. Então, eu quero agradecer a você, tá bom? Que assistiu até o final. Dá o seu like aí, o seu legalzinho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!